Olá pessoal, nós vamos retornar hoje ao estudo da curatela, né, do estudo da curatela. Na última aula nós vimos alguns conceitos gerais sobre incapacidade, nós vimos também os sistemas de apoio, de proteção à pessoa com deficiência mental. Se ele tiver incapacidade para manifestar sua vontade válida, ele se submete à curatela. Se, porém, essa pessoa com deficiência mental, ela tiver sim discernimento da realidade, ela tem como se manifestar de forma válida, ela não submete à curatela, mas ela pode, se quiser, optativamente, ela pode se submeter à tomada de decisão apoiada, que foi o último conteúdo que a gente abordou na aula anterior. Então, na aula de hoje, a gente vai passar para a análise do Instituto da Curatela, do procedimento propriamente dito, começando falando sobre as partes do processo de curatela, né? Nós falamos como parte do processo em interditante ou curatelante, aquele que promove a ação, de interdição, o que seria o requerente daquela curatela. O interditando, interdito ou curatelando, que seria a pessoa alvo da curatela, aquele a quem, se for julgado procedente, será protegido pela curatela, né? Também falamos no curador. O curador será a pessoa que, ao final ou durante esse processo, será encarregado de representar, de assistir ou representar aquela pessoa para os atos da vida civil. É importante aqui falar que a gente pode, né, visualizar a figura do curador provisório, aquele que no início do processo já é determinado pelo juiz como o representante ou assistente legal do curatelando, e ao final do processo, o curador definitivo, quando já julgado o processo, transitado em julgado, e aquela pessoa se torna de fato, né, juridicamente, o representante ou assistente legal do curatelando, ok? E por fim, quando o indivíduo ele sofre de fato, né, já juridicamente ele passa a sofrer essa curatela, ele passa a ser protegido pela curatela, a gente chama de curatelado ou interditado. Aqui vale mais uma vez a observação sobre as nomenclaturas, né, de que interditante, interditando, interditado são expressões que atualmente elas tendem a cair em desuso por uma opção política, conforme eu falei na aula anterior, né, em virtude de, durante muito tempo, a interdição, que foi o processo sempre tecnicamente era a expressão correta para se estabelecer o processo, para se designar o processo em que é estabelecida a curatela. Porém, em virtude da carga pejorativa que esse processo durante muito tempo ele acabou acarretando, em virtude dessa política de inclusão aos deficientes, notadamente aos deficientes mentais, que aí com o passar do tempo, com a nova legislação, essas expressões elas acabam que sendo deixadas um pouco de lado e se preferindo a expressão curatela e os seus, né, derivados. Uma outra coisa aqui também que é importante a gente mencionar é que quando eu falei para vocês, eu disse, olha, o curatelante é quem promove, o curatelando é aquele a quem, né, se busca curatelar, aquele a quem vai submeter a curatela. Eu não falei aqui em autor e réu, requerente e requerido. Por quê? Primeiramente, isso aqui se trata de um procedimento especial. Esse procedimento especial, ele é um procedimento especial que transcorre, né, pelo rito da contenciosidade, ou seja, é um procedimento não é um procedimento contencioso, ele não tramita através de contenciosidade, e sim é um rito consensual. É considerada um procedimento de jurisdição consensual ou jurisdição voluntária. Não há litígio, não há lide em processos que envolvem curatela. O processo de curatela não é um processo litigioso, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, de jurisdição consensual. E por que isso? Porque se entende que não há verdadeiramente um conflito entre autor e réu. O que há na realidade é um único interesse, o interesse de proteção
a pessoa que se encontra em situação de incapacidade. E o processo vai servir para averiguar se de fato aquela pessoa ela tem sim, está sim necessitando dessa proteção por estar em situação de incapacidade. Da mesma forma, aquele que promove essa ação, ele não tem o direito material de interditar o outro. Não é essa a lógica do processo de curatela. Ele não tem o direito de promover a curatela, de interditar o outro. Sim, na realidade, ele tem a prerrogativa legal de instaurar esse processo para apurar se de fato aquela pessoa necessita ou não dessa proteção. Então, isso é importante para a gente acabar que, de certa forma, compreendendo bem a ótica desse processo de jurisdição voluntária e não litigiosa e não contenciosa, ok? Dito isto, o legitimado passivo. Quem é o legitimado passivo dessa ação? Quem é a pessoa que vai ser alvo da execução? Quem é o curatelante? Obviamente que são as pessoas que estão em situação de incapacidade, a não ser aquele que está em capacidade menor de 16 anos, ou seja, aquele que está em capacidade relativa, ele é alvo, pode ser alvo da curatela. O que está em incapacidade absoluta, aqueles menores de 16 anos, eles são protegidos pelo poder familiar e caso haja uma cessão, uma cessão desse pátrio poder, ou melhor dizendo, desse poder familiar, aí eles vão ser sujeitos à tutela e não curatela. Curatela é só para aqueles relativamente incapazes maiores de idade. Os relativamente incapazes maiores de idade. Os absolutamente incapazes ou relativamente incapazes por idade, eles não são sujeitos à curatela. Então isso aí é um fator importante. Então vamos lá. Artigo 1777 do Código Civil. Estão sujeitos à curatela. 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. E 5. Os pródigos. Aí trata, né, das pessoas que têm a incapacidade relativa, excetuado aquele incapaz relativo pela idade, aquele de 16 anos a menor de 18, que, como já falei, eles são assistidos pelos representantes legais, pelos pais, e na ausência do poder familiar, eles são sujeitos a outro instituto chamado de tutela e não curatela. 1779 do Código Civil. Dá-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Então, aí a curatela também do nascituro. A situação da curatela do nascituro, que não é muito comum de acontecer, mas o Código também prevê essa proteção quando necessário. Legitimidade ativa. Quem é que pode propor a ação de curatela? Artigo 747, 48 do CPC, 1768 e 1769 do Código Civil. 747 do CPC. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro. Se for uma pessoa casada ou em união estável, o cônjuge ou o companheiro podem promover a ação de curatela. Óbvio que para que esse cônjuge ou esse companheiro venha a ter legitimidade para propor a ação de curatela, deve estar na constância da sociedade conjugal. Se eventualmente não houver a constância da sociedade conjugal, e principalmente isso a gente falando do cônjuge, né? Porque o casamento ele só se extingue pela morte ou pelo divórcio. Então, se o indivíduo ainda é casado, mas não vive mais numa sociedade conjugal, ele não tem, né, do que falar em legitimidade ativa para promover essa curatela. Esse, pelo menos, é o entendimento da doutrina sobre o tema. Inciso 2. Pelos parentes ou tutores. Os parentes, de uma maneira geral, definidos assim na lei civil, os ascendentes e descendentes sem limitação, os colaterais, enfim, até a limitação legal, eles têm a legitimidade para propor a ação de curatela, assim como os tutores. Situação curiosa a gente falar em curatela por tutor. Porque como é que a gente pode imaginar uma curatela
por um tutor. Então a gente só pode pensar em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa menor de 18 anos está sob o resguardo de um tutor e de repente aquela pessoa entra numa situação de completa impossibilidade de manifestação de sua vontade. E o tutor ele só tinha, a princípio, função de assisti-lo e não de representá-lo, porque vocês sabem que a representação que é dispensada para os absolutamente incapazes, por exemplo, em que o representante legal age, manifesta sua vontade, substituindo aquela pessoa que necessita dessa proteção, funciona da seguinte forma: enquanto que aquele que já tem 16 menor que 18, ele não tem um representante legal, e sim um assistente legal, ou seja, quem pratica os atos da vida civil é ele próprio. Os atos da vida civil são praticados por ele e o assistente apenas acompanha, ratifica os atos. Então imagine um indivíduo que completa 16 anos, relativamente incapaz pela idade, ele está sob a guarda de um tutor, os pais já foram falecidos, por exemplo, mas ele está numa situação de plena incapacidade de manifestar sua vontade, ele está em coma, então ele tem uma doença mental gravíssima que o impede de ter uma manifestação válida da vontade. Então, você poderia pensar num tutor que precisa manejar uma curatela para que haja uma situação excepcional de mudança de sua função. Naquela sua função de tutor, ele apenas pode assistir, mas ele precisa representar, e poderia se pensar numa curatela nesse sentido. Ou então, essa pessoa atinge os 18 anos de idade e aquela mesma pessoa que foi o seu tutor promove a ação de curatela para aquela pessoa agora que já adquiriu a maioridade, mas ainda tem uma causa de incapacidade, ela possa ser curatelada. Então são situações um pouco mais distintas, mais diferentes, mas a própria lei já prevê que o tutor ele pode sim promover a curatela ou interdição, como fala o 747 do CPC. Terceiro, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando. Então você imagina uma pessoa, isso acontece às vezes com pessoas idosas, muito idosas. Primeiro, a gente não pode entender que a senilidade, né, a velhice, ela provoca incapacidade. Não é bem assim. Não é só o fato do indivíduo ser idoso que ele já é incapaz. Seria um absurdo a gente pensar dessa forma. Seria uma afronta, né, à dignidade da pessoa humana do idoso. Mas algumas pessoas idosas, quanto mais avança a idade, algumas pessoas começam a sofrer, né, de processos mentais degenerativos, de certas doenças, que fazem com que aquele idoso se desligue da realidade no seu entorno e não consiga manifestar sua vontade válida, como, por exemplo, um estado avançado de uma doença como Alzheimer, em que compromete completamente a vivência da realidade por aquele idoso, por exemplo. Então, essa pessoa, não pelo fato de ser idoso, mas sim pelo fato de ter essa doença, né, que provocou essa degeneração do cérebro, enfim, essa pessoa, por não ter mais a possibilidade de se manifestar sua vontade de forma válida, ela precisa sim sofrer a curatela, né, para os seus atos da vida civil de uma maneira geral. Ela precisa de curatela. O 747 do CPC ele inova porque ele traz também que a pessoa física que representa aquela entidade, que de repente essa pessoa esteja internada como uma casa de idoso, um asilo, a pessoa física que gerencia, que representa aquela entidade, pode promover a interdição, a curatela daquela pessoa. E, por fim, pelo Ministério Público. O Ministério Público também tem legitimidade para propor essa ação. Porém, em relação ao Ministério Público, a gente tem que ter uma ressalva. Olha o que é que diz o artigo 748 do CPC. O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave. Se as pessoas designadas nos incisos 1, 2 e 3 do 747 não existirem ou não promoverem a interdição. E 2, se existindo forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso 1 e 2 do artigo 747. Então, quando é que o Ministério Público atua para propor a curatela de alguém? Promove a curatela, a ação de curatela, quando
os cônjuges ou companheiros, ou parentes, tutores ou representante da entidade não a promoverem de forma subsidiária, ou se não existirem ou não a promoverem, ou se existirem essas pessoas, cônjuge, companheiro, parentes ou tutores, essas pessoas também forem incapazes. Aí há a necessidade de intervenção do Ministério Público para propor esta ação. O 748 do CPC estabelece que para o Ministério Público promover essa ação de curatela, teria que ser em caso de doença mental grave, conforme está aí grifado para vocês. Só que, em interpretação conjunta com a redação do Código Civil estabelecida pelo Estatuto Deficiente, a doutrina compreende que essa expressão grave do 748 estaria revogada, já que o Estatuto Deficiente traz a mesma competência para o Ministério Público, mas não limita a doenças mentais graves. Vamos ver o que é que diz o 1769 do Código Civil. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela, nos casos de deficiência mental e intelectual, ou seja, não traz mais a expressão grave, mas tem que ser deficiência mental e intelectual. 3. Se existindo forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. O inciso 2 se entende como revogado. Então, olha aí, da leitura conjunta, né, do Código Civil com redação dada pelo Estatuto do Deficiente, com 747 e 748 do CPC, a gente chega à seguinte conclusão. Quem é que pode promover a interdição? Cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando, e Ministério Público. Mas o Ministério Público somente quando se trata de deficiência mental ou intelectual, e se as pessoas anteriores, cônjuge, companheiro, parentes ou tutores, representantes da entidade, não o fizerem ou não existirem, ou forem incapazes, ou não solicitarem ou não promoverem aquela curatela. Ou seja, o Ministério Público atua de forma subsidiária neste caso, ok? Mais uma situação prevista no Código Civil interessante diz que o processo 1768 do Código Civil, processo que define os termos da curatela, deve ser promovido pela própria pessoa. Então, a própria pessoa pode promover a sua curatela, né, numa ação de autocuratela. É claro que, a princípio, a gente lê sobre essa autocuratela, a própria pessoa que está numa situação de incapacidade pedir a sua curatela, pode soar um pouco estranho, a gente pode soar isso um pouco estranho. Poxa, como assim, né? Isso soa de forma estranha. Porém, em situações, por exemplo, como o ébrio, o toxicômano, o pródigo, é plenamente possível. É plenamente possível. Pródigo, ébrio, o toxicômano, eles podem solicitar a sua própria curatela em momentos de lampejo de lucidez para evitar mais danos à sua gestão patrimonial. Então, seria, por exemplo, uma situação perfeitamente cabível a aplicação desse 1768, inciso 4º do Código Civil. Claro que uma pessoa que não tem como manifestar a sua vontade de nenhuma forma não teria como promover a sua própria curatela. Isso seria sem lógica, sem sentido. Mas para outras situações a gente pode sim pensar na autocuratela, que é o 1768, inciso 4 do Código Civil, ok? E ainda para finalizar essa discussão, o 747, no parágrafo único, diz: a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Tema que a gente vai já falar sobre petição inicial, e lá se estabelece que no momento da petição inicial você já deve trazer documento que comprove que você é parte legítima e está nesse rol aí deste artigo 747. Jânio, pessoas próximas que não sejam cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, nem um representante da entidade em si, onde a pessoa se encontra abrigada, um vizinho, um amigo, um compadre, pode promover a curatela? Não. Mesmo que ele enxergue que haja uma falta de diligência, por exemplo, dos parentes, das pessoas que seriam legitimadas, ele não pode. Nesse caso, o que ele poderia fazer como cidadão seria procurar o Ministério Público, narrar a situação para que o Ministério Público promova essa ação. Então, só quem pode promover a ação de curatela são os parentes, que a gente acabou de elencar aí nos incisos 1 e 2,
Se for o caso de estar abrigado o representante daquela instituição, a própria pessoa, em alguns casos específicos, e o Ministério Público. Se não tiver nesse rol, não pode propor ação de curatela. Se não estiver nesse rol, o correto seria procurar o Ministério Público para que o Ministério Público, em caso de negligência mesmo dos legalmente autorizados inicialmente para propor essa curatela, que o Ministério Público possa propor essa ação de curatela, ok? O procedimento em si, vamos iniciar o estudo aqui do procedimento de curatela. Conforme a gente já falou anteriormente, obviamente que como todo processo, como toda relação processual, vai se iniciar através do manejo de uma petição inicial. Essa petição inicial que vem regulamentada aí nos artigos 749, 750 e 747, parágrafo 1 do CPC, que dizem o seguinte: incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Então, na petição inicial, o autor, o requerente, aquele parente, aquele cônjuge ou o representante da entidade onde o indivíduo se encontra abrigado ou o próprio MP, deve narrar na petição inicial os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para os atos da vida de uma maneira geral. O que ele fez? Quais foram as condutas dele que ele veio praticando, que acabam demonstrando que ele não tem capacidade para os atos da vida civil, que ele não entende o caráter dos seus atos. Então, o primeiro fator, tem que narrar sobre esse processo em que se encontra aquela pessoa supostamente com incapacidade. Segundo, também já tem que indicar a data, desde quando. Claro que nem sempre o indivíduo sabe a data exata, a não ser em algumas situações, como por exemplo, uma pessoa que entrou em coma em virtude de um acidente de carro e que vai sofrer a curatela. Ela não pode manifestar sua vontade, ok, e teve uma data exata, olha, ela desde o dia tal do tal sofreu um acidente e ela entrou em coma, então fica mais fácil. Mas quando se trata de doenças mentais, deficiências mentais, intelectuais, não tem como se precisar uma data. Olha, há alguns meses, mais ou menos tanto, é que eu comecei a perceber a mudança de comportamento. E aí você não tem como precisar, mas não tem problemas. O que a lei já quer aqui, o que a lei determina, né, é que o juiz ele já deve perceber o que é que leva a acreditar que aquela pessoa esteja em incapacidade e mais ou menos desde quando, para que o juiz possa até moldar aí os efeitos da sentença. Até porque essa pessoa já vem praticando atos e esses atos eles podem ser impugnados, né, de acordo com a situação que ela já apresentava anteriormente. Então, se ela já estava numa situação completamente, visivelmente com incapacidade, mesmo assim realizou o ato, então se presume uma má-fé da outra parte, pode-se presumir uma má-fé da outra parte, caso fique demonstrado aquilo, e essa data ela vai servir também para esse controle, diríamos assim. 750 estabelece: o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Olha que coisa interessante. Quem vai promover a ação de curatela já deve, na petição inicial, acostar à petição um laudo médico, onde o médico ele atesta a incapacidade daquela pessoa. Esse laudo por si só não vai substituir, num segundo momento, a realização de uma perícia. Vai ser necessária a realização de uma perícia médica futuramente, num segundo momento. Mas já na petição inicial a lei exige, para de certa forma mostrar que aquela ação de curatela ela tem um lastro de veracidade. Olha, eu não estou entrando aqui com curatela assim ao léu, só para prejudicar o requerido, só para prejudicar essa pessoa. Não, tá aqui, ó, tem um lastro médico, tem uma forte prova inicial mostrando que essa pessoa necessita dessa proteção. Então essa seria a ideia do artigo 750. Claro que o próprio artigo 750 estabelece que se não houver a possibilidade de obter essa documentação, que o autor ou o requerente não vai ser obrigado a apresentá-la, mas deve esclarecer essa impossibilidade.
Imagine que o indivíduo que está com essa doença mental grave, ele que prejudica a sua comunicação válida, ele também tem episódios de violência e resiste a qualquer abordagem. Então, ele não tem o poder de forçar aquela pessoa a comparecer a um médico, a submeter a um médico. Então, isso seria, por exemplo, uma situação razoável para se justificar essa impossibilidade de apresentar o laudo na petição inicial. 747, parágrafo único, conforme a gente já mencionou no slide anterior, diz: a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Se é casado, certidão de casamento. Se vive em união estável, algum documento que comprove a união estável. Se é parente, filho, pai, neto, que seja, que traga a documentação atestando aquele parentesco. Se for o representante da entidade onde está abrigado, trazer a documentação provando que aquela pessoa está abrigada e a qualidade daquela pessoa como representante da entidade, o contrato social da entidade, enfim, os documentos constitutivos daquela entidade também. Enfim, né? Esses são os documentos necessários, imprescindíveis ao protocolo da própria petição inicial na ação de curatela. Protocolar da petição inicial, é possível no requerimento e a concessão da tutela provisória em virtude do caráter urgente desta ação. 749, parágrafo 1 do CPC diz: justificada a urgência, que mostrando que é uma tutela provisória de urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. 87 do Estatuto do Deficiente também complementa: em casos de relevância e urgência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz ouvido o Ministério Público de ofício ou a requerimento do interessado nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber às disposições do Código de Processo Civil. Então, observada a situação, como diz a lei, de ofício ou a requerimento. Juiz observando a urgência, a relevância, o perigo sofrido por aquela pessoa, depois de ouvido o Ministério Público, parecer do Ministério Público, o juiz ele deve conceder a curatela provisória. Essa curatela provisória que vai durar enquanto transcorrer o processo e ao final ser determinada a curatela definitiva. Jânio, esse curador tem que ser necessariamente o autor da petição inicial? Não necessariamente, né? Vocês vão ver quando estivermos falando posteriormente sobre a curatela em si, o curador em si, vocês vão ver que outra ideia, né, que prevalece em relação à nomeação do curador. Geralmente, muitas vezes, quando quem promoveu a ação são parentes, geralmente costuma-se designar essas próprias pessoas, o próprio requerente da ação, para ser o curador provisório. E, no futuro, até o curador definitivo. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Outra situação. E se o curador não for o membro da família? For, por exemplo, o Ministério Público. Não tem nem sentido você determinar que o próprio Ministério Público seja o curador. Ok? Mas isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente nos próximos vídeos, quando formos falar da figura da nomeação do curador e da nomeação do curador, ok? Então a gente vai encerrar por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouco extenso, e a gente continua no próximo vídeo falando sobre esse procedimento de curatela, ok? Então é isso, um forte abraço e até já!